gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Dando continuidade ao nosso assunto sobre MRUV, a gente vai estar analisando agora gráficos do MRUV. Eu tenho duas equações, que são a equação da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo. Analisando o gráfico da velocidade em função do tempo, eu coloquei esse desenhozinho aqui e observei o seguinte, ó. Velocidade na vertical, tempo na horizontal. O móvel está partindo da velocidade inicial igual a 10. Ele percorreu essa distância aqui, na verdade, né? De 10, a velocidade dele subiu para 50. Em quanto tempo? 4 segundos. Então, para eu calcular essa velocidade, essa equação da velocidade, eu vou colocar V igual. Qual a velocidade que ele partiu? 10. Guilherme, como é que eu sei que a aceleração é positiva ou negativa? Eu vou calcular aqui, ó. A igual a 50, que é a final, menos a inicial, que é 10, dividir por 4. Eu vou colocar 4 menos 0. 4 menos 0. A igual a 40 dividido por 4, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, positivo, coloquei mais aqui, ó, mais 10t. Pronto, ó. Essa é a função horária da velocidade. Agora eu quero que vocês deem uma observação bastante importante, o seguinte, ó. A função horária da velocidade em função do tempo vai ser uma parecida com a equação de primeiro grau. Por que vai ser parecida com a equação de primeiro grau? Porque é representado por uma reta. E a gente sabe que na equação de primeiro grau, o gráfico é representado por uma reta. Então você observa que esse B aqui é como se fosse a velocidade inicial. E o A é como se fosse a aceleração. Coeficiente angular, coeficiente linear. A mesma observação a gente faz quando o gráfico está analisando em relação à posição versus o tempo. Eu tenho o S em metros e o tempo em segundos. Eu peguei a equação do sorvetão. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Do mesmo jeito que eu representei o V por Y, eu vou representar esse S, a posição final, por Y também. Agora vamos analisar o seguinte. Eu não sei qual vai ser o tempo, então no lugar do T eu vou colocar X. Para ficar melhor. X mais X. Pronto. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Você vai observar que esse termo aqui, ele está sozinho, ele chama de termo independente. Então, vou representar esse termo independente, ó. Eu tenho o S0, eu tenho o V0 e tenho a aceleração. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Vamos analisar aqui o seguinte. Só esqueci de pintar. Ó. Quando eu chamo de termo independente, eu chamo esse termo aqui de C. O objeto que está acompanhando X eu chamo de B. E esse termo que está acompanhado com o fator elevado ao quadrado, eu chamo de A. Beleza. Agora vamos analisar o seguinte, Guilherme. Essa equação aí é uma equação de segundo grau. Segundo grau. No gráfico, toda equação de segundo grau é representada por uma parábola, tá certo? Então é representada por uma parábola, e nesse caso você vai analisar o seguinte. Eu tenho dois modelos de parábola. A parábola quando ela é voltada para cima, a concavidade para cima, e quando é voltada com a concavidade para baixo. Ou seja, quem é o A aqui? Vai ser a aceleração. Ou seja, ó, eu tenho dois tipos, eu vou colocar aqui do lado. Eu tenho uma parábola com a concavidade para cima e uma parábola com a concavidade para baixo. Então, nesse caso, qual é a classificação desses dois? Quando a concavidade é para cima, a aceleração vai ser maior do que zero. E aqui vai ser menor do que zero. Né? Então, gente, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Que nesse gráfico a velocidade sempre vai estar aumentando, ó. Parábolazinha. Então, como é que eu sei que a velocidade está aumentando? Devido à inclinação. Você pega uma retazinha aqui, ó, encostada com a reta aqui, ó, certo?
Então, ó, você vai observar que a inclinação dela vai estar mais ou menos assim, ó. O ângulo, e você percebe que você tem um ângulo aqui. Então você percebe que o ângulo ele está aumentando. Se ele está aumentando, automaticamente a aceleração vai estar aumentando e a velocidade vai estar aumentando. Então, no caso, essa inclinação é a mesma coisa de eu dizer que é a velocidade. Então, gente, essa aqui foi a noção em relação aos gráficos do MRU-V, tá certo? O gráfico da velocidade em função do tempo, da posição em função do tempo. Lembrando, de uma maneira geral, qual é a classificação do MRU-V? A aceleração sempre vai ser positiva. Se a aceleração é positiva, a velocidade é diferente. A velocidade, na verdade, ela vai variar uniformemente, de uma maneira igual. Certo? Para que eu tenha uma aceleração, é necessário que eu tenha uma variação de velocidade. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que no gráfico do MRU-V, a velocidade em função do tempo, o gráfico é representado por uma equação de primeiro grau. Ó. Uma equação de primeiro grau é representada por uma reta. Nesse caso, a aceleração é positiva porque a velocidade está aumentando. Se fosse decrescente, a velocidade seria negativa. Tá certo? Outra coisa, em relação à classificação. Em relação à classificação, você pode observar o seguinte. Se velocidade e aceleração têm sinais iguais, o movimento é acelerado. Se tem sinais diferentes, o movimento é retardado. Agora observe o seguinte, para eu dizer se o movimento é acelerado ou retardado, eu não analiso somente a aceleração, eu tenho que analisar a aceleração e a velocidade. Então, essa é uma dica bastante importante. A dica mais importante de tudo é que quando você tiver um movimento em que ele não estiver informando o tempo, aí você utiliza a equação de Torricelli, que é essa última equação. Então, quais são as principais equações que você deve saber no MRU-V para resolver as questões? Você tem que saber da equação da função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Sabendo disso aí, morreu Maria Preá e bora arrochar por 10, viu galera? Então, um grande abraço, esse é nosso assunto e valeu! TWA em ação.